Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. As histórias que o interior do nosso Brasil esconde, meus caros ouvintes, muitas vezes superam qualquer ficção. O que trago hoje é um desses causos, um relato que chegou a mim quase como um sussurro, vindo de um canto esquecido do sertão, e que fala de uma família, de um sonho de paz e de um poço que guardava mais do que apenas água. Dizem que é inspirado em fatos reais, em eventos que o tempo tentou apagar. Os nomes foram trocados. Alguns detalhes podem ter ganhado a cor da lembrança ou do medo de quem contou. Mas a essência do horror, essa permanece intacta. Preparem-se, pois a porteira do sítio da Água Morta está prestes a se abrir. A gente chegou no sítio da Água Morta num fim de tarde de agosto. O céu do sertão pintando de um laranja sangrento que se misturava com o roxo da noite que vinha chegando ligeira. A poeira fina do estradão de terra, seca que só ela, grudava na pele da gente como uma segunda pele, azeda de suor e cansaço. Eu, Lúcia, meu marido, Zé Roberto. E os dois meninos, o Pedrinho, com seus 10 anos de curiosidade e peraltice, e o Lucas, de 7, mais quieto, agarrado na minha saia. Cansados da barulheira infernal da cidade grande, daquela vida de ralar o dia inteiro para no fim do mês não sobrar nem pro suspiro, a gente sonhava com a tal da paz do campo. Com galinhas ciscando no terreiro, com o cheiro de mato verde depois da chuva, com noite de céu estrelado, sem a fumaça dos carros para atrapalhar. O sítio era a herança de um tio velho do Zé, um parente distante que ninguém da família fazia questão de lembrar, muito menos de visitar. O lugar tinha fama de meio abandonado, de terra que não dava mais nada, e uns diziam até que era meio estranho, assombrado. Mas para nós, naquela altura do campeonato, era a promessa de um recomeço, um pingo de esperança no meio da secura da vida. A casa era um esqueleto do que um dia fora um casarão de fazenda imponente. Velha, muito velha, com paredes grossas de adobe que pareciam guardar o frio de muitas madrugadas e um telhado que mais lembrava peneira, de tanto buraco. Tinha aquele cheiro forte de coisa guardada há tempo demais, de poeira antiga, de morcego e de uma umidade teimosa que vinha do chão de terra batida em alguns cômodos, mesmo com o sol do sertão rachando pedra lá fora. Mas era espaçosa, isso era. E a terra ao redor, apesar de judiada pela estiagem que castigava a região havia anos, parecia boa, forte, só esperando uma mão de cuidado para dar fruto de novo. Aqui a gente vai fincar o pé e ser feliz, Lúcia. Você vai ver. Zé Roberto disse naquele primeiro dia, os olhos brilhando com uma esperança que eu não via nele desde que a gente se casou. Os meninos, soltos da prisão do apartamento pequeno da cidade, correram pelo terreiro como dois cabritinhos novos, soltando grito, levantando poeira, espantando umas galinhas d'Angola magricelas que ciscavam desconfiadas por ali. Parecia um quadro bonito, daqueles de propaganda de vida no campo. Parecia, se a gente não olhasse muito de perto. Nos primeiros dias, foi só canseira e a novidade de um mundo diferente. Limpar a casa era um trabalho de Hércules. Tiramos quilos de poeira, teia de aranha do tamanho de lençol de casal e uns bichos que eu nem sabia que existiam. Aos poucos, fomos conhecendo os vizinhos mais próximos, uma meia dúzia de almas penadas espalhadas por aqueles morros. Gente simples, de pouca fala, a pele curtida pelo sol e pela vida dura e um olhar desconfiado para forasteiro, daqueles que te medem da cabeça aos pés antes de soltar um bom dia atravessado. O vizinho da porteira de baixo, seu Juca, um velho magro e encarquilhado como raiz de aroeira seca, os olhos fundos e vivos como os de um gavião,
Quando soube que a gente tinha se mudado para o sítio da Água Morta, só balançou a cabeça com um ar de quem sabe das coisas e cuspiu de lado um catarro amarelado. "Coragem a de vocês, viu?" ele disse, pitando seu cigarro de palha com um gosto amargo. "Aquela terra ali tem história comprida, história que sangra, e nem toda história é de se contar com criança por perto, não, senhora." Eu, curiosa, tentei puxar mais conversa, saber o porquê daquele aviso. Mas ele se fechou como tatu-bola, os olhos miúdos perdidos no horizonte, como se visse assombração em pleno meio-dia. "Cuidado com o poço velho que tem lá nos fundos, moça. Poço antigo, de água parada, costuma guardar mais do que só água suja. Guarda segredo e tristeza, muita tristeza." E foi embora, resmungando baixo palavras que o vento levou, deixando um arrepio na minha espinha. O tal poço ficava bem nos fundos do terreno, um pouco afastado da casa principal, quase escondido, engolido pelo mato alto e por umas árvores de galhos retorcidos e secos que pareciam dedos esqueléticos apontando para o céu, como se tivessem secado de pura tristeza. Era um buraco escuro, medonho, de boca larga, feito com pedras antigas e irregulares, cobertas de um limo verde escuro, escorregadio e de aspecto nojento. Uma corrente grossa, toda enferrujada, ainda pendia de uma viga de madeira podre que ameaçava desabar, e um balde de zinco amassado e furado jazia ao lado, como um aviso silencioso de que dali não se tirava mais nada de bom. Olhar para dentro daquele poço dava um frio na barriga, um arrepio ruim na nuca. Era fundo, muito fundo. E lá de baixo subia um cheiro estranho, uma mistura de água parada, mofo e terra úmida, mas com algo mais. Algo adocicado e podre, como flor de defunto esquecida no sol. Zé Roberto, sempre mais prático e menos dado a dar ouvidos a conversa de caipira velho e supersticioso, disse que era besteira do seu Juca. Mandou logo no dia seguinte uns rapazes da vila vizinha botarem uma tampa pesada de madeira em cima da boca do poço, para evitar acidente com os meninos e para acabar com essa conversa fiada de assombração. E a gente tentou esquecer que aquele buraco escuro existia. Tentou. Mas o poço, o poço... Ele não queria ser esquecido. As noites no sítio da Água Morta começaram a ficar estranhas. Um silêncio pesado, diferente do silêncio calmo e cheio de vida do campo que a gente tanto sonhara. Era um silêncio que parecia estar ouvindo, esperando alguma coisa. E os cachorros da vizinhança, aqueles vira-latas magros e valentes que antes latiam para qualquer sombra ou barulho, agora ficavam mudos quando a noite caía sobre o vale. Encolhidos debaixo das casas, com o rabo entre as pernas, como se tivessem medo de alguma coisa invisível que rondava na escuridão, uma coisa que só eles sentiam. Foi o Pedrinho, meu filho mais velho, o mais sensível dos dois, quem primeiro começou a sentir o peso daquele lugar. Acordava no meio da noite aos berros, o corpo suado e tremendo, falando de gente molhada que saía do chão de terra do quarto dele e o chamava com uma voz de lamento para brincar perto do poço. No começo, a gente achou que era pesadelo de criança, coisa da mudança, da casa nova e velha, do medo do escuro. Eu dava um copo d'água com açúcar, acendia uma vela para Nossa Senhora, rezava uma Ave Maria baixinho no ouvido dele e ele acabava voltando a dormir, agarrado em mim. Mas os gritos na madrugada ficaram mais frequentes. E o medo nos olhos dele pela manhã, quando ele contava do sonho ruim, era real demais, um pavor que não era de menino inventando história. Depois vieram os barulhos. À noite, quando o vale mergulhava no breu mais profundo e a única luz era a da lua minguante, fina como unha de defunto no céu, a gente ouvia coisas se arrastando no terreiro de terra batida. Pancadas leves como dedos ossudos nas janelas do quarto dos meninos. E o pior de tudo, um som que vinha arrastado e constante lá da direção do Poço Velho.
Um som baixo, contínuo, como o de água sendo remexida lá no fundo por muitas mãos, ou de alguém suspirando sem parar. Um lamento longo, triste e sem fim, que arrepiava a alma da gente e fazia o sangue gelar nas veias. Zé Roberto, teimoso como uma mula empacada e querendo se mostrar forte na minha frente e na dos meninos, dizia que era o vento, que era bicho do mato, que era a madeira velha da casa estalando. Mas eu conhecia o som do vento naquelas árvores secas. Conhecia o som dos bichos da noite daquele sertão. Aquilo era diferente. Aquilo tinha uma tristeza humana, uma angústia palpável, que não pertencia a este mundo dos vivos. Numa dessas noites de agonia, acordei com o Lucas, o mais novo, chorando baixinho, um choro de dar dó, no quarto ao lado. Levantei na ponta dos pés, o medo já me fazendo companhia constante. A casa estava fria, um frio que não era do sereno da madrugada. Um frio que parecia vir de dentro das paredes grossas de adobe, do chão de terra úmida. Quando cheguei na porta do quarto dos meninos, entreaberta, ouvi a voz do Pedrinho, não mais gritando, mas sussurrando, a voz fininha e trêmula de puro pavor. "Vai embora daqui", ele implorava baixinho. "Deixa a gente em paz. Por favor, eu não quero ir no poço. Lá é muito fundo. E tá cheio de gente triste lá embaixo, me esperando." Meu coração deu um salto de pavor. Entrei no quarto de uma vez. A luz fraca do lampião a querosene que deixávamos aceso no corredor mal iluminava os dois meninos encolhidos na mesma cama, abraçados um no outro com força, os olhos arregalados como duas luas cheias, fixos num canto escuro do quarto. "O que foi, meus filhos? O que aconteceu?" Perguntei, tentando manter a voz firme, mas por dentro eu já estava tremendo mais que vara verde. "Eles estavam aqui, mamãe", Lucas disse, a carinha pálida enterrada no peito do irmão mais velho. "As pessoas molhadas do sonho do Pedro queriam levar ele para o poço." Pedrinho não conseguia falar. Apenas tremia dos pés à cabeça, apontando com o dedinho para o canto escuro do quarto. Não havia nada lá. Nada que meus olhos pudessem ver, mas o cheiro, o cheiro. Um cheiro forte de terra úmida, de lodo de fundo de rio e de algo mais, algo podre e adocicado, como flores velhas de cemitério deixadas para apodrecer ao relento, impregnava o ar do quarto. O mesmo cheiro que eu sentia, às vezes, quando por descuido ou teimosia chegava perto demais do poço velho nos fundos do terreno. Naquela noite, nem eu, nem Zé Roberto, nem os meninos conseguimos mais pregar o olho naquela casa amaldiçoada. O medo tinha finalmente se instalado em nossa família como um hóspede indesejado e permanente. No dia seguinte, o sol nasceu fraco, pálido, como se também estivesse com medo de espantar as sombras da noite que teimavam em não ir embora. Zé Roberto, pela primeira vez desde que chegamos ali, tinha o rosto abatido e os olhos fundos de quem não dormira um segundo sequer. "Lúcia", ele disse, a voz baixa, rouca, "acho que o velho Juca tinha razão. Tem alguma coisa muito errada com esse sítio. Com esse maldito poço." Decidimos ali mesmo, entre goles de café frio e o choro baixo do Lucas, que iríamos embora daquele lugar o mais rápido possível. A paz do campo que a gente buscou com tanta esperança tinha se transformado num pesadelo, do qual precisávamos escapar antes que fosse tarde demais. Mas antes de partir, eu precisava entender. Precisava saber o que realmente assombrava aquele lugar, o que atormentava meus filhos daquela forma. Era uma necessidade que queimava em mim. Enquanto Zé Roberto, com uma urgência febril, começava a juntar nossas poucas tralhas e a procurar algum comprador desesperado para aquela terra amaldiçoada, eu tomei uma decisão. Fui procurar vó Benedita, uma velha benzedeira e parteira que morava do outro lado do rio, numa casinha ainda mais isolada que a nossa, e de quem seu Juca havia falado com um misto de respeito e um temor quase religioso. "Ela conhece as coisas da terra, moça, as coisas boas e as ruins, e o que não tem nome também."
Atravessei a pinguela rangente sobre o riacho, que agora corria com um fio d'água suja, o coração apertado no peito, uma prece silenciosa nos lábios. Se havia alguém naquele vale esquecido por Deus que poderia me dar uma resposta, uma explicação para o horror que se instalara em nossas vidas, essa pessoa era ela. Mal sabia eu, enquanto caminhava sob o sol inclemente do sertão, que as respostas que eu encontraria seriam ainda mais aterrorizantes do que os uivos, os sussurros e as sombras que vinham do fundo daquele poço dos esquecidos. A tampa de madeira que Zé Roberto mandara colocar sobre ele, eu notei com um arrepio. Estava ligeiramente deslocada, como se algo tivesse tentado sair, ou como se algo estivesse me esperando para entrar. A casa de vó Benedita ficava do outro lado do riacho seco, encarapitada numa pequena elevação, como um gavião velho observando o vale. Era um casebre simples, de pau a pique e telha vã, com uma varanda pequena e um cheiro constante de fumaça de fogão a lenha e de ervas que eu não sabia o nome. Bati palma na porteira improvisada de bambu. Um silêncio. Depois, um arrastar de chinelos e a figura mirrada da velha surgiu na porta. Os olhos escuros e fundos me encarando com uma intensidade que parecia ler até pensamento ruim. "Pode entrar, Lúcia, mulher do Zé Roberto. Já estava esperando sua visita." A voz dela era um sussurro rouco, como o vento passando por folha seca. Entrei, o coração miúdo. O interior da casa era escuro, mesmo com o sol do meio-dia lá fora. Poucos móveis, todos antigos e gastos pelo uso. Num canto, um pequeno altar com santos de barro, velas coloridas e um copo d'água com um galho de arruda. O cheiro de ervas era ainda mais forte ali dentro, misturado com um odor de terra úmida e de coisa antiga. "Senta aí, menina." Ela apontou para um banquinho de madeira tosca. "Sei o que te trouxe aqui. É o poço, não é? O poço da água morta." Assenti, a garganta seca. "A senhora sabe das coisas que andam acontecendo lá no sítio, vó Benedita? Meus meninos, eles não dormem mais direito. Falam de gente molhada, de voz que chama do escuro." Vó Benedita pitou seu cachimbo de barro, soltando uma fumaça azulada que dançou no ar pesado. "Aquele poço, Lúcia, é mais velho que a reza da Salve Rainha e guarda mais tristeza do que água. Dizem os antigos, e meu avô já dizia antes de mim, que ali não é lugar de gente viva fuçar. É morada dos esquecidos." "Esquecidos? Que esquecidos, vó Benedita?" "Almas, minha filha, almas que se perderam no tempo, que morreram sem reza, sem vela, sem uma mão amiga para fechar os olhos. Gente que sumiu na seca, que foi picada de cobra no meio do nada, ou que teve a vida tirada na maldade e o corpo jogado ali para sumir na escuridão. O poço virou cova deles e eles não gostam de ser incomodados." Um arrepio percorreu minha espinha. Lembrei da tampa do poço deslocada. "Mas por que agora, vó? Por que com a minha família?" "Terra, quando fica muito tempo parada, Lúcia, cria raiz de coisa ruim. Vocês chegaram, mexeram na casa, botaram vida onde só tinha silêncio e poeira. Acordaram o que estava dormindo. E o poço sentiu cheiro de vida nova, cheiro de criança. Alma de criança é luz, atrai coisa da escuridão que nem mariposa no candeeiro. Mas o que a gente pode fazer? Zé Roberto quer ir embora, mas eu não queria sair daqui sem entender, sem tentar ajudar meus filhos." Vó Benedita me olhou com uma tristeza funda. "Entender às vezes é pior, menina. Tem conhecimento que é mais pesado que pedra de amolar. Mas se teu coração de mãe pede..." Ela fez uma pausa, os olhos fixos na fumaça do cachimbo. "Tem reza forte, tem banho de descarrego. Tem defumador com erva certa para espantar o que não presta. Mas pro poço dos esquecidos, para ele se aquietar de novo, talvez precise de mais. Talvez precise de uma oferenda. Algo que acalme a sede das almas que moram lá no fundo." "Oferenda? Que tipo de oferenda?" A velha me encarou e por um instante vi um medo antigo em seus olhos. "Coisa que se perdeu, Lúcia. Uma lembrança forte.
Uma dor antiga que se entrega, ou uma promessa que se faz e que não pode ser quebrada nem depois da morte. Saí da casa de vó Benedita com a cabeça fervilhando e o coração ainda mais apertado. Oferenda? Que tipo de dor eu poderia oferecer para acalmar almas penadas? Voltei para o sítio e encontrei Zé Roberto terminando de encaixotar nossas poucas panelas. Falei com a avó Benedita, comecei, a voz hesitante. Ele parou o que estava fazendo, me encarou. E aí? Mandou a gente benzer a casa com água benta e rezar um terço? Havia um tom de descrença, mas também de curiosidade na voz dele. O medo tinha roído um pedaço da sua teimosia. Contei a ele sobre as almas esquecidas, sobre a oferenda. Zé Roberto coçou a cabeça. Oferenda, Lúcia? Isso tá me cheirando a macumba da braba. Eu sou católico, não mexo com essas coisas do demônio, não. Não é macumba, Zé. É respeito pelos que vieram antes, pelos que sofreram nessa terra. Se a gente não fizer nada, o Pedrinho e o Lucas não vão ter paz. Discutimos. Ele com o medo de se envolver com o que não entendia. Eu com o desespero de mãe vendo os filhos definharem de pavor. No fim, o medo pelo bem dos meninos falou mais alto. Tá bom, Lúcia, tá bom. Ele cedeu, a voz cansada. Mas que oferenda é essa? A gente não tem ouro nem prata para jogar em poço de assombração. Lembrei das palavras de vó Benedita. Uma lembrança forte. Uma dor antiga que se entrega. Pensei na minha própria vida, nas minhas dores. E uma lembrança me veio. Uma que eu guardava no fundo do peito, trancada a 7 chaves. A única joia de valor que minha mãe me deixara antes de morrer. Uma correntinha fina de ouro com um pingente de santinha que ela ganhara da minha avó. Era a única ligação física que eu ainda tinha com elas. Era uma dor, uma saudade que doía. Eu sei o que oferecer. Falei para Zé Roberto, a voz embargada, as lágrimas já querendo rolar. Naquela mesma noite, sob uma lua nova que deixava o sertão ainda mais escuro e ameaçador, fomos até o poço. Zé Roberto carregava um lampião a querosene que mal iluminava nossos passos. Eu levava a correntinha da minha mãe na mão fechada, o metal frio contra a minha pele. Os meninos deixamos dormindo em casa trancados, com uma vela benta acesa ao lado da cama, uma proteção frágil contra o que quer que estivesse lá fora. Paramos à beira do poço. O silêncio era total, nem o som dos grilos. Apenas o vento frio que descia da serra, uivando baixo entre as árvores secas. O cheiro de terra úmida e de coisa podre parecia mais forte. Tem certeza disso, Lúcia? Zé Roberto perguntou, a voz um sussurro. Respirei fundo. O medo era um nó na minha garganta, mas o amor pelos meus filhos era maior. Abri a mão. A correntinha de ouro brilhou fraca à luz do lampião. Era pequena, delicada, mas carregava o peso de 3 gerações de mulheres da minha família. Carregava amor e carregava dor. Almas esquecidas que moram neste poço. Comecei, a voz trêmula, mas firme, como vó Benedita me ensinara. Eu não sei quem vocês foram, não sei do sofrimento que passaram, mas eu também tenho minhas dores. E ofereço a vocês a lembrança mais preciosa que tenho. A única ligação com minha mãe, com minha avó. Ofereço essa dor, essa saudade, em troca da paz dos meus filhos. Deixem eles em paz. Levem minha tristeza, mas deixem minhas crianças. Com os olhos cheios d'água, atirei a correntinha na escuridão do poço. Ouvi o ploc distante dela batendo na água lá no fundo. Um silêncio. Esperamos. Nada. De repente, um arrepio gelado varreu o lugar. O lampião na mão de Zé Roberto quase se apagou, a chama dançando desesperada. E do fundo do poço, um som. Um suspiro longo, profundo, como se muitas vozes suspirassem ao mesmo tempo. Um som que não era de vento nem de água. Era um som de alívio ou de algo mais. Depois, silêncio de novo. Um silêncio diferente, menos pesado, menos ameaçador. Voltamos para casa de mãos dadas, sem dizer uma palavra.
Naquela noite, pela primeira vez em muitas semanas, os meninos dormiram a noite inteira, sem gritos, sem pesadelos com gente molhada. Pela manhã, o sol parecia brilhar mais forte. O cheiro ruim no quarto deles havia sumido. Será que tinha funcionado? Será que a oferenda tinha acalmado as almas do poço? Nos dias que se seguiram, uma paz estranha se instalou no sítio da Água Morta. Os barulhos à noite cessaram. Os cachorros voltaram a latir para a lua. Pedrinho e Lucas voltaram a sorrir, a correr pelo terreiro. Zé Roberto até começou a falar em arar a terra, em plantar feijão e milho. A vida parecia querer voltar aos eixos. Eu me sentia mais leve, mas um pedaço de mim tinha ficado lá, no fundo daquele poço, junto com a correntinha da minha mãe. Uma tristeza nova, uma saudade diferente, mas também uma sensação de dever cumprido. Achamos que o pesadelo tinha acabado, que tínhamos comprado nossa paz. Ah, a ingenuidade dos que pensam que se pode negociar com a escuridão sem pagar juros altos. Uma semana depois da oferenda, numa manhã de sol forte, enquanto eu estendia a roupa no varal e Zé Roberto consertava a cerca do galinheiro, ouvi um grito fino, agudo, de puro pavor. Vinha do quarto dos meninos. Corri. Meu coração parecia querer sair pela boca. Encontrei Lucas paralisado no meio do quarto, os olhos arregalados, apontando para debaixo da cama de Pedrinho. "O que foi, meu filho? O que aconteceu?" Ele não conseguia falar, apenas tremia e apontava. Com o estômago revirando, ajoelhei-me e olhei para debaixo da cama. E o que vi fez meu sangue gelar. Não era gente molhada, não era sombra, era a correntinha. A minha correntinha de ouro, com o pingente da santinha, aquela que eu jogara no fundo do poço. Estava ali, sobre o chão de terra batida, como se nunca tivesse saído de lá. Limpa, brilhando. E ao lado dela, um pequeno montinho de terra úmida e escura, como se algo tivesse cavado para trazê-la de volta. Mas não era só terra. Havia algo mais. Pequenos, fragmentos, brancos. Pareciam ossinhos. Ossinhos muito pequenos. De criança? Ou de algum animal pequeno que caíra no poço. E um cheiro. O mesmo cheiro de lodo e de flor podre. Só que agora estava mais forte. E vinha de dentro do nosso próprio quarto. Aquele cheiro de lodo e flor podre, agora forte e presente dentro do quarto dos meus filhos, era a assinatura do diabo. Gritei por Zé Roberto. Gritei com uma força que não sabia que tinha. Um berro que rasgou o silêncio da manhã e trouxe meu marido correndo, a foice que usava para cortar mato ainda na mão. Quando ele viu o que eu apontava debaixo da cama, a correntinha da minha mãe brilhando sobre a terra escura, os ossinhos brancos espalhados como se fossem dentes de um bicho desconhecido. A cor sumiu do rosto dele. Zé Roberto, homem grande, acostumado com a dureza do sertão, tremeu como vara verde. "Mas que feitiçaria é essa, Lúcia? Isso não é de Deus, não." Ele se benzeu 3 vezes, os olhos arregalados fixos naquele arranjo macabro. Com a ponta da foice, cutucou o montinho de terra. Mais ossinhos apareceram. E um fedor ainda mais forte subiu. Um bafo gelado que parecia vir das profundezas da terra ou do próprio inferno. Pedrinho e Lucas, agarrados às minhas pernas, choravam baixinho, um choro de pavor puro. Naquele instante, a paz que a gente pensou ter comprado com a minha joia mais querida se desfez como fumaça de vela apagada. O que quer que morasse naquele poço não tinha aceitado nossa oferenda. Pelo contrário, parecia ter gostado da visita e tinha vindo nos retribuir, do jeito dele. A partir daquele dia, o sítio da Água Morta virou um inferno na terra. Não eram mais só os meninos que viam ou ouviam coisas. Eu também comecei. E Zé Roberto, mesmo tentando se fazer de forte, não conseguia mais negar o que estava acontecendo. As noites eram um tormento sem fim. A gente se trancava no nosso quarto, os 4 amontoados na mesma cama, rezando baixinho, enquanto a casa parecia ganhar vida própria ao nosso redor.
Ouvíamos passos se arrastando no corredor de terra batida, pancadas nas paredes, como se alguém estivesse socando a taipa do lado de fora, querendo entrar. E o cheiro de poço, de lodo, de defunto esquecido, ia e vinha, às vezes sutil, outras vezes tão forte que a gente mal conseguia respirar, mesmo com as janelas fechadas e panos tapando as frestas da porta. Os meninos não queriam mais dormir no quarto deles. Pedrinho acordava gritando que a mulher molhada do poço estava sentada na beira da sua cama, os cabelos escorrendo água suja no chão, os olhos fundos e tristes o encarando no escuro. Lucas começou a ter febres altas, a delirar, chamando por nomes que a gente não conhecia, falando de meninos de barro que brincavam com ossos no terreiro. Eu mesma comecei a ver vultos, sombras que se moviam nos cantos dos olhos, rápidas demais para ter certeza. Mas eu sabia que estavam ali. E às vezes, quando estava sozinha na cozinha, tentando cozinhar alguma coisa com as mãos trêmulas, ouvia meu nome ser chamado. Um sussurro, frio, vindo de lugar nenhum. Lúcia, Lúcia, venha para o poço. Estamos te esperando. Uma tarde, enquanto lavava roupa na bica lá fora, senti um toque gelado no meu ombro. Virei rápido. Ninguém. Só o vento balançando as árvores secas. Mas no chão, ao meu lado, uma marca de mão. Uma mão pequena de criança impressa na poeira, os dedos finos e molhados. E a marca sumiu, desfazendo-se como se fosse feita de cinza, diante dos meus olhos arregalados. Zé Roberto, antes um homem descrente, agora andava pela casa com um facão na cintura e o terço que sua mãe lhe dera enrolado na mão. O medo tinha transformado ele, mas o medo também o fez tomar uma decisão. Não dá mais, Lúcia, ele disse numa manhã, depois de mais uma noite de terror, os olhos fundos e vermelhos pela falta de sono. Essa coisa, seja lá o que for, não vai nos deixar em paz. A gente precisa de ajuda de verdade. A gente precisa voltar na avó Benedita e dessa vez a gente faz o que ela mandar, custe o que custar. A ideia de voltar à casa da velha benzedeira me dava calafrios. As palavras dela sobre a oferenda de dor e a promessa que não pode ser quebrada ainda ecoavam na minha cabeça. Mas o que mais a gente podia fazer? Fugir? Para onde? Aquela coisa parecia ter se agarrado em nós, na nossa família. Atravessamos o riacho de novo, dessa vez os 4 juntos, os meninos agarrados em nossas mãos, olhando assustados para cada sombra. Vó Benedita nos recebeu na varanda, o cachimbo soltando sua fumaça azulada. Ela não parecia surpresa em nos ver. Havia uma tristeza antiga em seu olhar, uma resignação de quem já viu muito sofrimento debaixo daquele sol do sertão. A corrente voltou, não foi, Lúcia? Ela perguntou antes mesmo que eu abrisse a boca. Contei tudo. Do reaparecimento da joia, dos ossinhos, do cheiro dentro de casa, das visões de Pedrinho, dos delírios de Lucas, dos sussurros que eu ouvia. Zé Roberto, para minha surpresa, confirmou cada palavra, a voz embargada pelo medo e pela vergonha de ter duvidado antes. Vó Benedita ouviu tudo com uma paciência de santa. Quando terminamos, ela pitou o cachimbo por um longo tempo, os olhos fixos no nada, como se estivesse conversando com os espíritos. Eu avisei minha filha. Ela disse finalmente, a voz mais rouca do que nunca. O Poço dos Esquecidos não é brincadeira. As almas que moram lá são muitas e são famintas, famintas de lembrança, famintas de vida. A sua correntinha, ela era uma lembrança forte, sim, mas era só sua, e a dor dela era só sua. Para acalmar a sede de tantos esquecidos precisava de mais, muito mais. Mas o que mais a gente pode dar, vó Benedita? Zé Roberto perguntou desesperado. A gente não tem nada de valor. Valor para a gente é uma coisa, Zé Roberto. Valor para as almas é outra. A velha benzedeira nos encarou e seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha. O poço não é só uma cova. Ele é um portal e tem um guardião. Um espírito mais antigo, mais forte, que se alimenta da tristeza e do esquecimento dos outros que foram jogados lá.
É Ele quem manda. É Ele quem não deixou as almas aceitarem sua oferenda. É Ele quem trouxe a corrente de volta, como um aviso, como um chamado. Um guardião? Estremeci. Mas quem? Por quê? Contam os mais velhos dos velhos, vó Benedita continuou, a voz quase um sussurro, que há muitas e muitas luas atrás, antes mesmo dessa vila existir, vivia por essas bandas um fazendeiro muito rico, mas muito cruel, Coronel Inácio, homem sem Deus no coração. Dizem que ele maltratava os escravos, que roubava a terra de gente pobre e que as moças da redondeza tinham medo até da sombra dele. E dizem que ele tinha um pacto com o coisa ruim, para ter riqueza e poder, e que nesse pacto ele oferecia almas de gente que ninguém ia sentir falta, e jogava os corpos no poço da fazenda dele, o poço da água morta. Meu sangue gelou. O sítio da água morta era o nosso sítio. Quando o Coronel Inácio morreu, vó Benedita continuou, dizem que o capeta não quis a alma dele no inferno, de tão ruim que era, e que o espírito dele ficou preso aqui, na terra, como guardião do poço e de todas as almas que ele mesmo jogou lá dentro. E a cada ciclo de lua cheia, ele precisa de uma nova alma, ou de uma nova oferenda de dor, para manter seu poder e para manter as outras almas presas com ele no esquecimento. E o que ele quer de nós, vó? Perguntei, a voz trêmula. Ele sentiu o cheiro da alma de vocês, alma de gente de fora, gente com vida nova, com esperança, e sentiu a luz dos seus meninos. Ele quer um de vocês. Ou quer uma troca, uma promessa que prenda um de vocês a ele para sempre, em troca da paz dos outros. Olhei para Zé Roberto. O rosto dele estava cinzento. Os meninos agarrados a nós choravam em silêncio. Uma troca, uma promessa, um de nós, para sempre. O silêncio na pequena sala de vó Benedita era pesado, cortado apenas pelo ranger da sua cadeira de balanço e pelo nosso medo. Tem um jeito, a velha disse, depois do que pareceu uma eternidade. Um jeito de enganar o guardião, de dar a ele o que ele quer, sem entregar uma alma viva. Mas é perigoso, muito perigoso. E se der errado, o preço pode ser a vida de todos vocês. Que jeito, vó Benedita? Pelo amor de Deus, nos diga, implorei. Ela se levantou, caminhou até seu pequeno altar, pegou um punhado de ervas secas e um pedaço de carvão. Voltou, sentou-se e começou a desenhar no chão de terra batida em frente aos nossos pés. Desenhou um círculo e dentro dele símbolos que eu nunca tinha visto. A gente vai ter que voltar ao poço, ela disse, a voz firme, na próxima noite de lua cheia, e vamos ter que chamar o guardião e oferecer a ele um esquecido, alguém que o mundo já esqueceu, mas cuja dor ainda seja forte o bastante para saciar a fome dele por um bom tempo. O sol já se punha no horizonte, pintando o céu de um vermelho sangue que parecia um mau presságio. A noite no sítio da água morta seria longa, e a lua cheia estava apenas a 3 dias de distância. Aqueles 3 dias que se arrastaram antes da lua cheia foram um purgatório na terra. O sol do sertão, antes apenas quente, agora parecia queimar a pele com uma malícia diferente. E a noite não trazia alívio, só um breu mais fundo e a certeza de que alguma coisa nos observava da escuridão lá fora, da direção do poço. Dentro de casa, a tensão era um bicho peçonhento, roendo o que restava da nossa sanidade. Zé Roberto, meu marido, andava de um lado para o outro como leão enjaulado, o facão sempre à cinta, os olhos fundos e vermelhos de quem não dormia nem rezava mais, só esperava. Os meninos, Pedrinho e Lucas, coitados, definhavam. Pedrinho mal falava. Só olhava para o canto do quarto, com aqueles olhos de quem já viu assombração demais para uma vida só. Lucas ardia em febre, chamando por nomes que não eram da nossa gente. Os lábios secos rachados, o corpinho magro tremendo mesmo debaixo de 3 cobertas. O cheiro de lodo e flor podre, antes só uma visita noturna ao quarto deles. Agora parecia ter se aboletado na casa inteira,
um perfume vagabundo da desgraça. Vó Benedita veio nos ver no segundo dia. Chegou quietinha, o cachimbo soltando sua fumaça cheirosa de erva do mato. Olhou para os meninos, para o desespero nos meus olhos e na agonia de Zé Roberto. "A fera está cercando o terreiro", ela disse, a voz baixa, olhando para a porta como se visse o próprio Coronel Inácio parado ali. O guardião do poço sentiu o cheiro da promessa. E está com fome. Fome de alma. Ela parou, acendeu novamente o cachimbo que teimava em apagar, como se pesasse cada palavra. Zé Roberto engoliu em seco, a mão apertando o cabo do facão. "Ele sabe que vocês vão tentar enganar ele, e não vai ser fácil não. Mas que esquecido é esse que a gente vai oferecer, vó Benedita?" Perguntei, a voz um fiapo. "Quem é que o mundo já esqueceu, mas que a dor ainda grita forte o bastante para enganar um bicho desses?" A velha benzedeira sentou-se no nosso banco de tábua rachada, o olhar perdido na poeira do chão. "Tem muita história de dor enterrada nesse sertão, minha filha. Gente que morreu de sede, de fome, de doença sem nome. Gente que foi judiada pelos coronéis de antigamente, que sumiu no mundo sem deixar rastro. O poço é a boca do esquecimento. Mas a gente precisa de algo que ainda tenha a quentura da vida, a marca do sofrimento recente." Foi aí que ela nos contou do quarto dos santos quebrados, que existia nos fundos da capelinha abandonada da vila vizinha. Um lugar onde o povo jogava as imagens de santos que quebravam, as promessas que não eram cumpridas, os ex-votos de milagres que nunca chegaram. "Lá", ela disse, "tem muita fé quebrada, muita esperança morta, e cada pedaço daquilo carrega a energia de uma súplica, de uma dor. A gente vai precisar de um desses santos esquecidos, um que tenha sido de alguém que sofreu muito, que morreu com o nome de Deus na boca e o desespero no coração. E vamos precisar de algo que represente a vida que o guardião tanto quer." Na véspera da lua cheia, eu e Zé Roberto, deixando os meninos com uma vizinha que se benzia a cada 5 minutos, fomos com vó Benedita até a capela abandonada. O lugar era de arrepiar. O cheiro de mofo e de vela derretida misturado com o de bicho morto. No quartinho dos fundos, um amontoado de braços de gesso, cabeças de santo lascadas, crucifixos enferrujados. Vó Benedita, com os olhos fechados, tateou entre os restos, murmurando rezas numa língua que eu não entendia. De repente, ela parou, abriu os olhos e pegou um pequeno São Benedito de madeira escura. O rosto do santo negro com uma expressão de sofrimento sereno, um dos braços quebrado na altura do cotovelo. "É este", ela disse. "Sinto a dor de uma mãe que rezou por um filho doente que não escapou. A fé dela ainda está grudada aqui. Para a vida, ela nos mandou pegar a galinha mais gorda e preta do nosso próprio galinheiro. Sangue novo acalma bicho velho", ela disse. E eu estremeci. A noite da lua cheia chegou com um céu limpo, estrelado, mas com um vento frio que cortava a pele e assobiava no telhado como um lamento de alma penada. A lua, imensa e prateada, parecia um olho gigante nos vigiando lá de cima. Zé Roberto estava pálido, mas determinado. Os meninos, dopados com um chá de ervas que vó Benedita preparara, dormiam um sono pesado e inquieto em nossa cama. Carregamos o São Benedito quebrado, enrolado num pano branco, a galinha preta se debatendo num saco de estopa e o lampião, a querosene. Vó Benedita ia na frente, o corpo mirrado, curvado sobre um cajado improvisado, mas com uma firmeza no passo que me surpreendia. A caminhada até o poço foi um tormento. Cada sombra parecia um vulto. Cada estalo de galho seco, um passo da fera. Um sussurro correu entre as árvores quando chegamos perto, como se o mato seco cochichasse segredos antigos e malditos. O cheiro de lodo e podridão estava mais forte do que nunca, quase sufocante. Paramos à beira do poço. A tampa de madeira estava completamente fora do lugar, jogada de lado como se um bicho enorme a tivesse arrancado com um único golpe. A boca escura do poço parecia um olho morto encarando a lua.
Agora a reza tem que ser forte, vó Benedita disse, a voz firme, apesar do vento que ameaçava apagar nosso lampião. E o coração, mais ainda, chamem pelo nome dele, Coronel Inácio, peçam licença e ofereçam o que trouxeram, com fé, mas com muito respeito, porque ele vai sentir se o medo for maior que a coragem. Ela começou a rezar, uma ladainha antiga, numa mistura de latim de missa e palavras que pareciam africanas ou indígenas. Sei lá, uma reza que não era para Deus, era para o outro lado. Zé Roberto, engolindo em seco, pegou a galinha preta do saco. O bicho se debateu, assustado. Eu segurei o santo quebrado com força, as mãos suando frio. Do fundo do poço, um som, um arrastar. Como se algo muito grande e pesado estivesse subindo, raspando nas pedras. Um bafo gelado e fétido subiu da escuridão, apagando a chama do nosso lampião por um instante. Gritei. Zé Roberto me segurou. Calma, Lúcia! É ele! Ele tá vindo! Vó Benedita gritou, os olhos fixos na boca do poço, brilhando com uma luz estranha. A água lá no fundo começou a borbulhar, como se fervesse. E uma sombra disforme, maior que qualquer homem, começou a se erguer da escuridão. Os contornos se desfazendo e refazendo na luz incerta da lua. Não tinha rosto. Apenas 2 pontos vermelhos, como brasas, onde deveriam estar os olhos. Era o guardião, o Coronel Inácio, ou o que restara dele. A oferenda, vó Benedita comandou. Zé Roberto, com um grito de desespero e coragem, cortou o pescoço da galinha preta com o facão e jogou o corpo ensanguentado dentro do poço. O bicho caiu com um baque surdo na água. A sombra parou de subir. Os olhos vermelhos piscaram. E o esquecido, a velha gritou. Com as mãos tremendo, atirei o São Benedito quebrado na escuridão. Houve um silêncio que parecia durar uma eternidade. A sombra no poço pareceu hesitar. Os olhos vermelhos nos encararam, um de cada vez. Senti um frio na alma, como se ele estivesse pesando nossos corações. Então, um suspiro longo, que pareceu vir das profundezas da terra, carregado de uma tristeza de séculos. E a sombra começou a recuar, a afundar lentamente de volta para a escuridão do poço. A água parou de borbulhar. O cheiro ruim diminuiu. Ele aceitou, vó Benedita sussurrou, o corpo tremendo, caindo de joelhos na terra. Por agora, ele aceitou. Voltamos para casa como quem volta de uma guerra, exaustos, assustados, mas com uma pequena chama de esperança no peito. Nos dias que se seguiram, a paz voltou ao sítio da Água Morta. Os meninos pararam de ter pesadelos. O cheiro ruim sumiu. Zé Roberto até voltou a sorrir. Parecia que finalmente tínhamos encontrado nosso lugar. Mas a vida no sertão ensina que a calmaria muitas vezes é só o prenúncio da tempestade. E o que o poço aceita com uma mão, ele pode cobrar com a outra, com juros de alma. Uma manhã acordei com os gritos de Zé Roberto vindo do quintal. Corri para fora. Ele estava parado, pálido como um defunto, olhando para a tampa do poço. Ela estava no lugar, bem fechada, mas sobre ela, desenhado com o que parecia ser lodo escuro e fresco do fundo do poço, havia um círculo. E dentro do círculo, 5 pequenas pedras, 4 brancas, e uma correntinha fina de ouro com um pingente de santinha, enlameada, mas brilhando sob o sol da manhã. A minha correntinha, e ao lado dela um único ossinho branco, pequeno demais para ser de bicho grande, grande demais para ser de passarinho. O guardião do poço não tinha sido enganado, ele tinha aceitado a troca. O santo quebrado e a galinha preta. Mas ele queria mais, ele tinha nos marcado, e a mensagem era clara. A dívida ainda não estava paga, e ele viria cobrar, cedo ou tarde, mas viria. E desta vez, talvez não aceitasse mais trocas. Desta vez, talvez ele quisesse um de nós, para sempre. Aquele sol da manhã, que antes trazia um pingo de esperança, agora parecia zombar da nossa desgraça. A correntinha da minha mãe, ali,
Enlameada e fria sobre a tampa do poço, junto com aquele ossinho branco que arrepiava a alma, era a assinatura do guardião. Um recado claro, sem rodeios. Ele não tinha sido enganado. Ele aceitara a troca sim, o santo quebrado e a galinha preta. Mas como um agiota do inferno, ele queria mais. Queria os juros. E os juros, a gente sabia, seriam pagos com a nossa paz. Ou pior, com um de nós. Não tem mais jeito, Lúcia, Zé Roberto disse. A voz um fio, os olhos fundos de quem não dormia há um século. Essa coisa não vai largar do nosso pé enquanto não tiver o que quer. A gente tem que arrumar as tralhas e sumir daqui antes que anoiteça de novo. Mas eu sabia, lá no fundo do meu coração de mãe, que fugir não adiantaria. O coronel Inácio, ou o que quer que fosse aquela entidade do poço, tinha nos marcado. Ele nos encontraria onde quer que fôssemos. O cheiro de lodo e flor podre já tinha se tornado uma segunda sombra, um perfume da desgraça que nos seguia. Fugir para onde, Zé? Perguntei, a voz embargada. Ele devolveu a corrente, ele deixou um presente. Ele está brincando com a gente, como gato e rato. E se a gente correr, a caçada vai ser ainda pior. Os dias que se seguiram foram um mergulho lento e agonizante no terror puro. O sítio da Água Morta virou a casa do capeta. A noite, antes apenas silenciosa e cheia de presságios, agora era um festival de assombração. Os vultos, antes apenas sombras nos cantos dos olhos, ganharam forma. Eram figuras escuras, altas, que se moviam lentamente pelo terreiro, às vezes parando para nos observar pelas frestas das janelas que a gente teimava em manter fechadas com trancas e rezas. Uma noite, juro por Deus e por todos os santos do céu, vi um deles parado na soleira da nossa porta. Não tinha rosto, só um negrume mais denso onde deveria estar a cara e 2 pontos vermelhos que brilhavam como brasa de fogueira no escuro. Fiquei sem ar. Zé Roberto, que também viu, agarrou o facão e gritou uma reza braba para São Jorge. Mas o vulto apenas se desfez no ar como fumaça de charuto apagado, deixando para trás só o fedor de enxofre e de coisa muito antiga e podre. Os meninos eram os que mais sofriam. Lucas, o mais novo, com seus 7 aninhos, não parava de chorar e de ter febre. Acordava no meio da noite gritando que o homem do poço estava no pé da cama dele, com a mão gelada, querendo pegar seu pezinho. Pedrinho, o mais velho, com seus 10 anos de pura inocência roubada, emagreceu tanto que parecia um espantalho, a pele fina sobre os ossos. Não brincava mais. Passava horas sentado no chão de terra do quarto, desenhando com um pedaço de carvão figuras estranhas, obsessivas, espirais que lembravam a boca de um poço sem fundo, olhos vermelhos que pareciam flutuar no papel e a figura repetida de um poço. Sempre o poço. E no fundo do poço, nos desenhos dele, havia sempre uma forma deitada, de braços abertos, como se estivesse nos esperando para um abraço gelado e eterno. Era um horror que nenhuma mãe deveria testemunhar. A comida não descia mais em nossas gargantas. A água do nosso próprio poço, aquela que a gente usava para beber e cozinhar, começou a ter um gosto amargo, um gosto de ferrugem e de sangue velho que nos causava ânsias. Passamos a buscar água no riacho distante, uma caminhada longa e perigosa, mas até lá a sensação de sermos observados, de termos os passos seguidos por olhos invisíveis, nos acompanhava como uma sombra fiel. A gente precisa voltar na avó Benedita, Zé, falei, numa manhã em que o desespero era maior que o medo, a voz rouca pela falta de sono e pelo choro contido. Ela é a única alma viva que pode nos ajudar. Ela tem que saber de alguma coisa mais sobre esse maldito Coronel Inácio. Tem que ter um jeito de quebrar essa maldição, de proteger nossos filhos. Zé Roberto, antes um homem de fé simples e de pouca crença em assombração, agora estava derrotado, a coragem de homem do sertão esmagada pelo terror daquelas noites. Ele apenas concordou com um aceno de cabeça, os olhos fundos e sem brilho.
A sabedoria da velha benzedeira era nossa última e frágil esperança. A caminhada até a casa de vó Benedita, do outro lado do Riacho Seco, pareceu ainda mais longa e pesada do que da primeira vez. O sol do sertão castigava sem dó, o ar parado e quente dificultando a respiração. O silêncio do vale era opressor, carregado de uma tensão que se podia quase tocar. Encontramos ela na varanda de seu casebre de pau a pique, pitando seu cachimbo de barro, os olhos escuros e fundos fixos na gente, como se já soubesse de cada detalhe do nosso tormento. O guardião não se contentou com a oferenda, não é, Lúcia? Ela disse a voz rouca, antes mesmo que abríssemos a boca para falar. A corrente voltou e trouxe recado. Contei tudo, a voz embargada pelo choro e pelo pavor. Do reaparecimento da joia da minha mãe, dos ossinhos macabros, dos vultos que nos cercavam, do sofrimento dos meninos que definhavam a olhos vistos. Pedi, implorei por mais uma luz, por qualquer caminho que nos tirasse daquele inferno de angústia e medo. Vó Benedita suspirou, uma fumaça densa e aromática saindo de seus lábios finos, como se fossem os segredos da própria terra ganhando forma. Eu avisei que ele era tinhoso, minha filha, que era bicho peçonhento. O coronel Inácio de Albuquerque Pontes não é alma penada comum, dessas que se acalmam com uma missa ou uma vela benta. A maldade dele fincou raiz funda demais nessa terra seca. E para arrancar essa raiz do inferno, só com reza muito braba, com muita fé e talvez com um sacrifício ainda maior do que o que vocês já fizeram. Ela fez uma pausa longa, os olhos perdidos na fumaça do cachimbo, como se estivesse conversando com os espíritos, buscando um conselho no invisível. E o que a gente faz, vó Benedita? Zé Roberto conseguiu perguntar, a voz quebrada pela angústia e pelo pavor que lhe esmagava o peito. Tem como lutar contra um bicho amaldiçoado desses? Tem como mandar ele de volta para o inferno de onde nunca devia ter saído? A velha benzedeira balançou a cabeça lentamente, o cachimbo apagado entre os dedos nodosos. Lutar contra o guardião do poço é como tentar segurar o vento com as mãos, Zé Roberto. A força dele é antiga, alimentada por muita alma sofredora e pela própria maldade que ele plantou e regou com sangue nessa terra. Ela se inclinou para a frente, os olhos fundos e brilhantes fixos nos nossos. A voz agora, um sussurro conspiratório, carregado de um mistério e de um conhecimento perigoso que só os muito velhos e os que andam perto da morte possuem. Mas o coronel Inácio de Albuquerque Pontes, em vida, além de toda a sua crueldade conhecida e dos pactos com o coisa ruim, tinha uma obsessão secreta, uma vaidade que poucos sabiam, e que ele guardava as 7 chaves como o seu tesouro mais precioso. Algo que ele valorizava mais que todo o seu ouro roubado, mais que todo o seu poder de mando, mais que a própria vida que esbanjava em pecados e luxúria. Prendemos a respiração, uma faísca de esperança misturada a um medo ainda maior. Que obsessão seria essa capaz de aplacar um demônio? Vó Benedita olhou ao redor, como se as paredes do casebre tivessem ouvidos e as sombras tivessem olhos. Ele era um homem que se achava o mais belo e o mais importante que já pisara nesse sertão, continuou vó Benedita, a voz quase inaudível. E tinha uma coisa que alimentava essa soberba dele mais do que tudo: um retrato. Não um retrato qualquer, pintado por um artista de beira de estrada. Era um retrato dele mesmo, em tamanho natural, feito por um pintor famoso que veio da Europa nos tempos do Império, um presente de um barão com quem ele fazia negócios sujos e dividia os lucros do sofrimento alheio. Dizem que o pintor era um homem estranho, um estrangeiro que mexia com tintas que não eram só tinta, que misturava nelas coisas que não se deve nomear, e que o retrato que ele fez do coronel capturou não só a imagem do homem, mas um pedaço grande e vistoso da alma vaidosa e escura dele. Um arrepio percorreu minha espinha. Um retrato com a alma. Aquilo soava ainda mais assustador que o próprio poço. Esse retrato,
Vó Benedita prosseguiu, os olhos fixos nos meus, como se quisesse ter certeza de que eu entendia a gravidade do que ela dizia. Era o xodó do coronel, a joia da coroa dele. Ele o guardava trancado a 7 chaves no escritório da Casa Grande e todo santo dia, antes de sair para suas maldades, se olhava nele por um bom tempo, admirando a própria figura, a própria importância, a beleza que ele achava que tinha. Dizem que, enquanto o retrato existisse, e enquanto ele pudesse se ver nele como o homem poderoso e belo que se julgava ser, sua força, sua sorte e seu pacto com o tinhoso nunca acabariam. E mesmo depois de morto, mesmo como guardião do poço, essa vaidade desmedida, essa ligação doentia com aquela imagem pintada de si mesmo, ainda é o ponto fraco dele. A única coisa que ele ainda deseja mais do que uma alma fresca. E onde está esse retrato amaldiçoado agora, vó? Perguntei, a voz um fiapo de esperança, uma luzinha no fim do túnel escuro. Ah, minha filha, aí é que está o perigo e a nossa única e derradeira chance. A velha respondeu, a testa franzida de preocupação. Quando o coronel morreu e a fazenda começou a virar tapera, antes de ser abandonada de vez, muita coisa se perdeu, foi roubada pelos antigos empregados ou se estragou com o tempo e a negligência. Mas dizem os mais antigos, os que ainda se lembram das histórias sussurradas com medo, que um dos últimos agregados que serviu o coronel até o fim, um coitado que sofreu muito nas mãos dele, mas que também conhecia seus segredos, escondeu o retrato, não para vender, nem para quebrar, mas para que ninguém mais o visse, para tentar tirar a força do espírito do patrão, mesmo depois de morto, para que ele não voltasse para assombrar os vivos. E o escondeu num lugar onde só quem tem muita coragem ou muito desespero se atreve a botar os pés, lá mesmo, na Grota Funda, numa pequena capela abandonada que tem perto da serra, uma capelinha que era usada antigamente pelos escravos para suas rezas escondidas, um lugar que já tem fama de assombrado por si só. Uma capela abandonada, perto da serra, perto da Gruta dos Filhos da Escuridão que Zé Leite contara, perto do Poço do Coronel. Tudo naquele vale maldito parecia se conectar numa teia de horror e desesperança. Se a gente conseguir achar esse retrato do Coronel Inácio, vó Benedita disse, os olhos brilhando agora com uma mistura estranha de sabedoria e um perigo iminente. E se a gente o oferecer ao guardião do poço na próxima noite de lua cheia, no lugar de uma alma de um de vocês, talvez, só talvez, a vaidade desmedida dele fale mais alto que a fome de espírito. Talvez ele se contente em ter de volta a imagem da sua antiga e falsa glória e deixe vocês em paz por um bom tempo. Um tempo suficiente para vocês sumirem daqui e nunca mais voltarem. Ela baixou a voz e um arrepio nos correu a espinha, como uma cobra gelada. Ou talvez ele se enfureça ainda mais por a gente tentar barganhar com a vaidade dele, por tentar enganá-lo com uma pintura velha e mofada, e a desgraça seja completa e sem remédio. É um risco de vida ou morte, o último que podemos correr. A esperança, frágil como teia de aranha, voltou a brilhar em nossos corações, mas agora misturada a um medo ainda maior. Encontrar um retrato amaldiçoado numa capela abandonada e oferecê-lo a um espírito demoníaco na beira de um poço de almas. Aquilo era loucura, mas era a única loucura que nos restava. A lua cheia estava apenas a 3 dias de distância. E a noite, sabíamos todos nós ali reunidos naquele casebre humilde, prometia ser ainda mais longa, ainda mais escura e terrivelmente, assustadoramente decisiva. O destino da nossa família estava em jogo e o preço poderia ser a nossa própria alma. Aqueles 3 dias que se arrastaram antes da lua cheia foram um purgatório na terra. O sol do sertão, antes apenas quente e indiferente, agora parecia queimar a pele com uma malícia diferente, como se soubesse do nosso plano desesperado e quisesse nos castigar antes da hora.
E a noite não trazia alívio, só um breu mais fundo, mais pesado como chumbo, e a certeza crescente de que alguma coisa nos observava da escuridão lá fora, da direção do poço, os olhos vermelhos do coronel Inácio perscrutando nossas almas. Dentro da nossa casa, a tensão era um bicho peçonhento, invisível, roendo o que restava da nossa sanidade, da nossa esperança. Zé Roberto, meu marido, andava de um lado para o outro como leão enjaulado. O facão sempre à cinta, os olhos fundos e vermelhos de quem não dormia nem rezava mais. Só esperava o momento do confronto final. Os meninos Pedrinho e Lucas, coitados, definhavam a olhos vistos. Pedrinho, meu filho de 10 anos, já não falava quase nada, só olhava para o canto do quarto com aqueles olhos de quem já viu assombração demais para uma vida só. Os desenhos dele no chão de terra cada vez mais sombrios, o poço sempre presente, um buraco negro engolindo tudo. Lucas, o mais novo, com seus 7 aninhos, ardia em febre dia e noite, chamando por nomes que não eram da nossa gente, os lábios secos e rachados, como a terra do sertão, o corpinho magro tremendo mesmo debaixo de 3 cobertas grossas e pesadas. O cheiro de lodo e flor podre, antes só uma visita noturna ao quarto deles, agora parecia ter se aboletado na casa inteira. Um perfume vagabundo da desgraça que não nos largava um instante sequer. Vó Benedita veio nos ver no segundo dia daquela espera angustiante. Chegou quietinha, como sempre, o cachimbo soltando sua fumaça cheirosa de erva do mato, que parecia, por um instante fugaz, afastar o fedor do poço e trazer um pingo de paz. Olhou para os meninos com uma tristeza profunda, que lhe enrugava ainda mais o rosto. Depois, para o desespero em meus olhos e na agonia silenciosa de Zé Roberto. "A fera está cercando o terreiro", ela disse a voz baixa, quase um sussurro, olhando para a porta da frente como se visse o próprio coronel Inácio parado ali, sorrindo com seus dentes podres. O guardião do poço sentiu o cheiro da promessa, da barganha que vocês vão tentar, e tá com fome, fome de alma, fome de engano. Ela parou, acendeu novamente o cachimbo que teimava em apagar, como se cada palavra que saísse de sua boca pesasse uma tonelada de angústia. Zé Roberto engoliu em seco, a mão calejada apertando com tanta força o cabo do facão que os nós dos dedos ficaram brancos. "Ele sabe que vocês vão tentar ludibriá-lo com o retrato, e não vai ser fácil não. O bicho é velho e é tinhoso como ele só." A viagem até a capela abandonada na Grota Funda foi feita na véspera da lua cheia, sob um sol inclemente que parecia querer nos cozinhar vivos. Eu, Zé Roberto e vó Benedita. Deixamos os meninos aos cuidados de uma vizinha de confiança, Dona Efigênia, uma senhora rezadeira que prometeu acender velas e proteger as crianças com suas rezas fortes. A capela era uma ruína, quase engolida pelo mato alto e pelas trepadeiras que subiam pelas paredes de adobe, desabando. O telhado tinha mais buraco que telha, e o cheiro de mofo, de morcego e de tempo parado era de cortar o fôlego. No quartinho dos fundos, escuro e úmido como uma cova, encontramos o que vó Benedita procurava, num canto esquecido sob uma pilha de telhas quebradas e santos de gesso lascados. Uma moldura de madeira escura, pesada, quase preta, e dentro dela, coberta por uma camada grossa de poeira e teias de aranha que pareciam mortalhas, uma pintura a óleo. O retrato do coronel Inácio de Albuquerque Pontes. Mesmo na penumbra, mesmo com a sujeira do tempo, a imagem era de arrepiar a alma. O coronel estava pintado em tamanho natural, de pé, a postura arrogante, os olhos escuros e frios, parecendo nos seguir pela sala com uma intensidade maligna. Havia uma crueldade nos lábios finos, uma soberba no queixo erguido, e a pintura tinha algo de vivo, de perturbador. As cores, mesmo desbotadas, pareciam vibrar sutilmente na luz fraca que entrava por uma fresta no telhado, e por um instante fugaz,
Jurei ter visto um brilho de malícia nos olhos pintados do coronel, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. É ele, Vó Benedita sussurrou, fazendo o sinal da cruz com a mão trêmula. A alma vaidosa dele ainda está presa aqui, nessa tinta e nesse pano velho. Com muito custo e com o coração na boca martelando como um tambor em dia de procissão, carregamos o retrato amaldiçoado de volta para o sítio. Era pesado, pesado de tinta, de madeira, de tempo e de uma maldade que parecia ter peso físico. A noite da lua cheia chegou com um céu limpo, assustadoramente estrelado, mas com um vento frio que cortava a pele e assobiava no telhado do casarão como um lamento de alma penada, ou talvez como o riso do próprio diabo esperando pelo espetáculo. A lua, imensa e prateada como um olho de prata polida, parecia um olho gigante nos vigiando lá de cima, um olho que sabia de todos os nossos medos e de todos os nossos pecados. Zé Roberto estava pálido como um defunto, mas com uma determinação sombria no olhar que eu nunca tinha visto antes, o facão amolado, brilhando à luz da lua. Os meninos, dopados com um chá forte de ervas que Vó Benedita preparara com suas próprias mãos, dormiam um sono pesado e inquieto em nossa cama, resmungando palavras desconexas, talvez conversando com as assombrações em seus sonhos febris. Carregamos o retrato do coronel, agora limpo da poeira superficial, mas não da sua aura sinistra, enrolado num lençol branco, como se fosse um defunto sendo levado para a cova. Vó Benedita ia na frente, o corpo mirrado, curvado sobre um cajado improvisado de galho de aroeira, mas com uma firmeza no passo e uma autoridade no olhar que me surpreendiam e, ao mesmo tempo, me davam um pingo de coragem naquela hora de desespero. A caminhada até o poço foi um tormento silencioso. Cada sombra na mata parecia um vulto do coronel. Cada estalo de galho seco sob nossos pés, um passo da fera vindo em nossa direção. Um sussurro gelado correu entre as árvores retorcidas quando chegamos mais perto da boca do poço, como se o mato seco cochichasse segredos antigos e malditos, avisando da nossa chegada e do nosso atrevimento. O cheiro de lodo e podridão estava mais forte do que nunca. Um fedor quase sufocante que revirava o estômago e fazia a cabeça girar. Paramos à beira do poço. A tampa de madeira que Zé Roberto tinha mandado colocar estava completamente fora do lugar, jogada de lado no meio do mato, como se um bicho enorme e raivoso a tivesse arrancado com um único golpe de fúria. A boca escura do poço parecia um olho morto e faminto encarando a lua cheia. Agora, a reza tem que ser forte, Vó Benedita disse, a voz surpreendentemente firme, apesar do vento que ameaçava apagar nosso lampião. E o coração, mais ainda, chamem pelo nome dele, com respeito. Coronel Inácio de Albuquerque Pontes. Peçam licença para entrar na morada dele e ofereçam o que trouxeram, com fé, mas com muito, muito respeito, porque ele vai sentir se o medo de vocês for maior que a coragem e a sinceridade. Ela começou a rezar em voz alta, uma ladainha antiga, numa mistura de latim de missa e palavras que pareciam africanas ou indígenas, sei lá. Uma reza que não era para Deus, não, era para o outro lado. Uma reza que chamava o que estava escondido nas profundezas da terra e da escuridão. Eu segurei o retrato do coronel, a imagem dele virada para o poço, com tanta força que minhas unhas cravaram na moldura de madeira, as mãos suando frio. Zé Roberto, ao meu lado, segurava o facão, pronto para o que desse e viesse. Do fundo do poço, um som, um arrastar lento, pesado, como se algo muito grande estivesse subindo com dificuldade, raspando nas pedras das paredes internas. Um bafo gelado e fétido, carregado de um cheiro de enxofre e de carne podre, subiu da escuridão, apagando a chama do nosso lampião por um instante. Gritei, um som abafado pelo meu próprio pavor. Zé Roberto me segurou pelo braço, me impedindo de cair para trás. Calma, Lúcia. É ele! Ele tá vindo!
Vó Benedita gritou, os olhos fixos na boca do poço, brilhando com uma luz estranha e febril na escuridão. A água lá no fundo, que a gente mal via, começou a borbulhar violentamente, como se estivesse fervendo. E uma sombra disforme, maior que qualquer homem, começou a se erguer lentamente da escuridão, os contornos se desfazendo e refazendo na luz incerta e fantasmagórica da lua. Não tinha rosto. Apenas 2 pontos vermelhos, como brasas vivas de uma fogueira do inferno, onde deveriam estar os olhos. Era o guardião, o coronel Inácio. Ou o que restara dele depois de tantos anos servindo ao diabo no fundo daquele poço. A oferenda, o retrato, agora! Vó Benedita comandou, a voz urgente, quase um grito. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar, virei o retrato do coronel Inácio de frente para a entidade, para que ele pudesse ver a si mesmo sua antiga e soberba imagem. E então, com toda a força que me restava, atirei a pintura amaldiçoada na escuridão do poço. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade, um silêncio onde só se ouvia a nossa respiração ofegante e o bater descontrolado dos nossos corações. A sombra no poço pareceu hesitar, os olhos vermelhos fixos na imagem do retrato que afundava lentamente na água escura. Senti um frio na espinha, como se ele estivesse lendo meus pensamentos mais íntimos, minha promessa silenciosa de fazer qualquer coisa para salvar meus filhos. Então, um som diferente. Não um suspiro de almas, mas um rugido de fúria contida, de orgulho ferido, que pareceu vir das profundezas da terra. E a sombra do coronel Inácio, em vez de recuar, pareceu inchar, crescer, tornando-se ainda mais disforme e ameaçadora. Ousadia, insolência. A voz dele ecoou em nossas mentes. Não mais um lamento, mas um trovão de ódio e poder ancestral. Acham que podem comprar minha fome com uma pintura velha e mofada? Com a lembrança do que um dia eu fui? Eu não quero a lembrança do passado. Eu quero a vida que vocês têm e que eu perdi. Antes que pudéssemos reagir, uma força invisível e brutal nos atingiu. O que restava da luz do lampião se apagou de vez, mergulhando-nos numa escuridão quase total, quebrada apenas pela luz pálida e doentia da lua. Senti Zé Roberto ser jogado para o lado com um baque surdo e um gemido de dor lancinante. Vó Benedita gritou, um som agudo de osso quebrando, e depois um silêncio horrível, mortal. E então, o grito agudo e desesperado de Pedrinho, meu filho, vinha de dentro da nossa casa. O coronel Inácio não queria o retrato. Ele não queria a galinha. Ele não queria um esquecido. Ele nos enganara. Ou nós, em nosso desespero, tínhamos nos enganado sobre a natureza de sua fome. Ele queria o que sempre quis, uma alma viva, uma alma jovem, e ele tinha escolhido a sua. Corri como nunca correra na vida, tropeçando nas raízes e pedras, o coração disparado feito um bicho acuado, o nome do meu filho preso na garganta como um nó de espinhos, rasgando minha alma. Encontrei Pedrinho caído no chão de terra do seu quarto, o corpo se contorcendo de uma forma que não era humana, os olhos revirados, mostrando apenas o branco feio da morte. E da sua boca pequena, antes cheia de risos e cantigas de menino, saía uma voz grossa, gutural, que não pertencia a uma criança de 10 anos. Era a voz do coronel Inácio, triunfante e cruel. Achou que ia me enganar com reza e pintura velha, mulherzinha. A voz rosnou através do meu filho, o corpinho dele se arqueando de forma antinatural, os ossos estalando como lenha seca na fogueira. Zé Roberto se arrastou até nós, o rosto ensanguentado, uma perna num ângulo estranho e medonho. Larga meu filho, desgraçado, seu demônio! A coisa que usava o corpo de Pedrinho riu de novo, uma risada que era puro escárnio e maldade, uma risada que congelou meu sangue. Ele tem uma alma nova, forte, uma luzinha que vai brilhar muito bem no fundo do poço.
fará companhia aos outros muitos esquecidos. E a você, Lúcia, a você eu guardo um lugar especial ao meu lado, para sempre. O corpo de Pedrinho começou a tremer sem controle. Ele se debateu no chão frio e empoeirado do quarto como um animal envenenado. Os músculos pequenos enrijecendo, a mandíbula travada num espasmo horrível. Uma espuma branca e fétida, com laivos de sangue escuro, começou a escorrer pelo canto da boca dele. O suor descia em rios por sua testa pálida, mas não era suor de febre. Era algo mais antigo, uma agonia que vinha das raízes da terra, do fundo da carne possuída. Ele tentou gritar meu nome, mas apenas um som gutural e grotesco, um gargarejo de pavor e dor, escapou de sua garganta. Uma de suas mãozinhas foi instintivamente ao próprio peito, os dedos sujos de terra e talvez do sangue do galo, procurando algo sob a pele fina da camisa. Um gesto desesperado, inconsciente. Cravou as unhas pequenas no próprio peito, arranhando com uma força que não era dele, como se tentasse arrancar o mal que o devorava por dentro, que esmagava sua inocência. O cheiro de enxofre e de água de poço podre se misturava ao suor frio que empapava sua pele pálida. Seus gritos de agonia, agora transformados em gemidos roucos e bestiais, se afogavam no silêncio espesso da noite sertaneja. Ninguém ouviria. Ninguém viria nos socorrer naquele fim de mundo, e eu sabia, com um desespero que rasgava minha alma em pedaços, que estávamos sozinhos com aquela coisa. E que eu tinha falhado terrivelmente em proteger meu filho. O corpo de vó Benedita jazia perto da porta do quarto, os olhos abertos e vazios encarando o teto de palha, um filete de sangue seco no canto da boca. O guardião a silenciara para sempre. Levara consigo a última centelha de sabedoria ancestral daquele vale. Zé Roberto, com a perna quebrada e o corpo moído de dor, tentou se levantar mais uma vez, o facão ainda em sua mão trêmula, mas caiu de novo, impotente, um soluço de pura frustração e derrota escapando de seus lábios. Eu estava paralisada, congelada pelo horror. O que eu podia fazer? Lutar contra aquilo. Era o meu filho, mas não era mais ele. Era o mal encarnado, usando a casca inocente do meu Pedrinho. Parem! A voz fraca de vó Benedita, que eu pensei estar morta, soou do chão como um sopro de vento. Era um fio de voz, quase inaudível. Não adianta lutar com ele assim. Ele quer a promessa, a alma que lhe foi prometida, ou levará o menino de vez para o fundo, para o esquecimento, a promessa. A promessa que eu fizera em silêncio, na beira do poço, na primeira vez que atirei a correntinha. Minha alma, em troca da paz deles. Mas ele devolvera o sinal. Ele queria mais. Ele queria a certeza. Olhei para o corpo do meu Pedrinho, se contorcendo, babando, os olhos revirados numa agonia que me partia o coração. Olhei para Zé Roberto caído, gemendo de dor e de raiva. Olhei para o Lucas, meu caçula, encolhido como um bicho assustado, atrás de um caixote velho no canto do quarto, chorando em silêncio. O rostinho, uma máscara de terror que criança nenhuma neste mundo deveria conhecer. E tomei minha decisão, a única que uma mãe desesperada poderia tomar. Eu cumpro! Gritei para a escuridão, para o demônio que usava o corpo do meu filho como marionete, para o poço faminto, para o que quer que estivesse ouvindo naquela noite de desgraça. Eu cumpro a promessa. Deixe meu filho em paz. Leve a minha alma. Agora! O corpo de Pedrinho parou de se contorcer por um instante. A voz do coronel Inácio, agora vindo de algum lugar, dentro do próprio quarto, não mais da boca do meu filho, soou mais fraca, mas ainda carregada de uma malícia triunfante e ancestral. Ainda é cedo, Lúcia. O poço gosta de saborear o medo, a angústia da espera. A promessa está de pé e está selada com o seu desespero. Eu voltarei para buscar o que é meu, quando seus filhos estiverem homens feitos e fortes. Quando sua dor pelo que perdeu aqui hoje, pela sua velha amiga benzedeira for ainda maior,
quando a esperança tiver virado apenas cinza em seu coração. Até lá, vivam com a lembrança e com o cheiro do poço em suas almas. Eu sempre volto para cobrar o que me é devido. E então, com um último espasmo violento que fez o corpinho dele saltar no chão, Pedrinho desabou, mole, como um boneco de pano cujas cordas tivessem sido cortadas de repente. O cheiro de enxofre e podridão diminuiu, quase sumindo por completo. Os sussurros e os barulhos na casa pararam, deixando apenas o som do vento frio lá fora. Corri para meu filho. Ele respirava, fraco, mas respirava. Os olhos, quando se abriram lentamente, eram os do meu Pedrinho de novo. Mas havia uma sombra neles. Uma sombra escura, antiga. Uma marca que nunca mais sairia dali, por mais rezas que eu fizesse. Não esperamos o amanhecer. Pegamos o corpo sem vida de vó Benedita nos braços, com o respeito e a dor que aquela alma boa merecia. Zé Roberto, com a perna quebrada, latejando e o corpo moído de dor, apoiou-se em mim com dificuldade. Pedrinho, febril e delirando baixo palavras sobre o homem do poço que queria brincar, estava em meu colo. Lucas, mudo de tanto pavor, agarrou-se à minha saia como se sua vida dependesse daquilo, os olhinhos fixos na escuridão da noite. E fugimos. Fugimos daquele sítio da Água Morta como o diabo foge da cruz, como alma penada foge da luz do dia. Largamos tudo para trás. A casa velha, os poucos pertences que tínhamos, os sonhos de uma vida de paz no sertão. Deixamos apenas o poço e a promessa. Uma promessa de sangue e alma que me assombraria pelo resto dos meus dias. Vó Benedita foi enterrada no pequeno cemitério da vila vizinha, numa cova simples, sem nome, como muitos dos esquecidos que ela tanto tentou ajudar em vida. Suas últimas palavras, ditas num sussurro quase inaudível para mim, enquanto a carregávamos na carroceria de um caminhão de passagem que, por milagre de Deus, nos deu carona até a cidade mais próxima, ecoavam em minha cabeça como um sino fúnebre. Cuidado com a lua cheia, Lúcia. O poço sempre chama de volta quem lhe deve uma alma. E assim, terminou nossa história no sítio da Água Morta. Ou melhor, assim começou a nossa verdadeira e longa maldição, porque o coronel Inácio, o guardião do Poço dos Esquecidos, cumpriu sua palavra. Ele nos deixou viver, mas a lembrança daquela noite de terror, o cheiro do poço que às vezes voltava do nada, a sombra nos olhos do meu Pedrinho, que nunca mais foi o mesmo menino alegre e arteiro, isso nunca nos abandonou. E eu sei, todas as noites de lua cheia, quando o vento uiva lá fora como um lamento de alma perdida e um frio estranho me sobe pela espinha, que ele está lá, no fundo do poço, esperando, pacientemente, para vir buscar o que é dele por direito, para vir cobrar a promessa, a minha alma, no fundo escuro e sem fim do Poço dos Esquecidos. E essa, meu amigo, é uma dívida que só a morte, ou algo muito pior do que ela, um dia poderá quitar, e eu temo que esse dia esteja cada vez mais perto. O poço levou vó Benedita e marcou Pedrinho para sempre. E Lúcia agora carrega uma promessa que é uma sentença. Vale a pena um sacrifício tão grande pela família, ou há males que, uma vez despertos, nunca mais podem ser contidos? Comente abaixo. Você faria o mesmo no lugar dela? Se esta jornada ao coração da escuridão do sertão te impactou, deixe seu like macabro, inscreva-se no Sr. Blackheart e não perca os próximos relatos onde o preço da sobrevivência é a própria alma. Cuidado com as promessas feitas na calada da noite.